Física. Yeah. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer mais uma vez, como as aulas estão sendo dadas por mim, porque ainda tem muito aluno com dúvidas, tá? Então, como estão sendo as atividades? Primeiro, a frequência de vocês. Vocês vão fazer a frequência pelas tarefas do centro de mídias. O que vocês têm que fazer das aulas ao vivo do centro de mídias? Assistir para responder as questões. Então, aqui nessa abinha aqui, né, tem as tarefas, você seleciona, tem aqui a aula relacionada, né, da questão. Aqui em cima não dá para ver, mas aqui tá a questão, a aula que está relacionada à questão. Clica aqui em enviar e pronto, sua presença está computada. Não precisa fazer resumo, anotações da aula, não precisa fazer nada. Assiste a aula, claro, se tiver dúvida pode perguntar, e envia a questão. Nós, professores, a gente tem na sede o acesso de quem está respondendo as questões ou não, tá? Então, no final do bimestre, eu vou olhar ali quem respondeu as atividades para contar como presença ou não, tá? Como a gente está passando atividades, professores que estão apenas à distância, ele vai entrar no centro de mídias, tá? Vai estar as atividades lá? Nem sempre. Tem professor que passa atividade no centro de mídias, tem professor que abriu um Classroom e está passando as atividades lá. O que eu tenho feito, principalmente agora no começo? Eu tenho o Classroom, muitos alunos já estão lá, eles estão fazendo as atividades. É bom porque o Classroom já aparece as atividades tudo organizada. Mas eu também pego essas atividades que eu posto no Classroom e coloco tudo num PDF e posto no centro de mídias. Porque tem aluno que ainda não conseguiu, porque tem que estar com o e-mail institucional, né? Então não é tão simples assim. Então, no centro de mídias, todos os professores vão entrar em contato com vocês lá. Tem que entrar ali no chat da turma. Vocês têm acesso a 2 chats, né? De todos, que tem todas as salas juntas, né? Várias salas juntas e a sua turma individual. Na turma individual, o professor ele vai tirar as dúvidas lá, tá? Agora, a aula da minha disciplina. O que eu tenho feito? No Classroom, coloco 2 links. Um com vídeo e o outro com formulário. Vídeo aula normalmente está sendo as aulas que eu tenho gravado, mas pode ser do centro de mídias, pode ser do YouTube. Uma aula que eu acho boa o suficiente para vocês fazerem as questões. Então, eu passo as questões do formulário. Para vocês tirarem dúvidas, vocês têm várias alternativas, né? Eu faço plantão de dúvidas no centro de mídia. Então, como eu falei, no centro de mídia estão lá os professores para tirar as dúvidas de vocês. Não exatamente só para dar aula, né? Mas também isso. Então, no centro de mídias, eu fico aberto ali. Por exemplo, agora eu estou com o centro de mídias aberto para, se de repente algum aluno tiver dúvidas, eu respondo, tá? Então, no horário que você teria aula comigo na escola, eu fico na sua turma no centro de mídias, como plantão de dúvidas, tá? Então, nós temos 2 aulas por semana, nós teremos 2 aulas que eu ficarei na turma especificamente só para tirar dúvidas de vocês, tá? É claro que eu não fico parada esperando alguém tirar a dúvida. Como eu disse, agora eu estou esperando alguém tirar dúvida, mas eu estou gravando, corrigindo atividades, fazendo outros trabalhos, né, burocráticos e pedagógicos que o professor tem.
Então, às vezes eu tô digitando a nota, tô digitando o registro de aula, né, no diário, mas eu estou prioritariamente, o aluno que tem dúvida ali quando eu vou responder. Além disso, além do plantão do centro de mídias, que eu fico 2 aulas por semana com vocês, ainda eu respondo mensagens que vocês podem enviar individualmente, né? Pelo centro de mídias. Se você clicar no nome do professor, vai aparecer uma tela para você enviar a mensagem. Essa mensagem vai ser enviada, uma mensagem privada. Então, vai ser diferente do chat ali da turma, tá? E essa mensagem privada é melhor do que vocês perguntarem no chat da turma, tá? Porque se terminou meu horário, por exemplo, vou ficar, eu sempre aviso, né? Vou ficar aqui até 7h45. Aí o aluno, das 5 horas da tarde, ele vai responder o que eu perguntei. Eu não vou ver, né? Porque as mensagens vão subindo, a gente perde essas mensagens. Então, o aluno que quer falar com o professor especificamente, manda uma mensagem privada. Pode ser no centro de mídias, pode ser no Classroom ou pelo WhatsApp. O WhatsApp eu mudei o número, eu avisei você, está no Classroom também. O novo número, que é aquele chip novo que o governo ofereceu, né? Então, eu vou responder apenas pelo WhatsApp do empresarial, tá? Não respondo mais alunos pelo meu WhatsApp pessoal. E qual é o horário que eu respondo as perguntas individuais de alunos? No meu horário de trabalho, tá? Não apenas naquelas 2 aulas por semana que eu faço plantão. Então, qualquer horário do meu horário de trabalho, que é de segunda e terça até as 2h30, quarta e sexta até 12h35. Na quinta-feira eu tenho a TPC de manhã também até 12h35. Então pode ser que eu responda, mas pode ser que não, porque às vezes eu estou em reunião e não dá para responder na hora, né? Ou no dia. Então quinta-feira eu não garanto, tá? Mas aos outros dias, qualquer horário desses que vocês me enviam mensagem, eu vou responder. Aí tem aluno que me envia mensagem depois desses horários. Eu vou responder no dia seguinte, no meu horário de trabalho. Não adianta me enviar mensagens de dúvidas, por exemplo, tenho uma atividade para entregar segunda-feira. Aí, segunda-feira à tarde, o aluno vai ver a aula e vai ver que não consegue fazer as atividades. Eu não estarei respondendo, não estarei disponível depois das 2h30, né? Se for segunda-feira. Então, segunda-feira, você tem até 2h30 para tirar dúvidas comigo. Depois disso, é você que tem que se virar, né? O estudo à distância é bom porque você tem o seu tempo organizado, cada específico, individual, mas eu não vou responder o horário que você quer, né? É só no meu horário de trabalho. Então, o aluno que está estudando de madrugada me envia mensagem de madrugada, eu só vou responder lá 7 horas da manhã, eu já começo, ou até um pouquinho antes, eu começo a responder os alunos, tá? Então, se organizem nas atividades para tirar as dúvidas nesses horários aqui. No horário de vocês é de manhã, né? Vocês querem estudar à noite? Tudo bem. Então estude antes, faça as atividades antes e se ficar alguma dúvida no dia seguinte eu respondo as dúvidas. Vocês até podem enviar a mensagem, não tenho problema com isso, que eu deixo silencioso no meu celular mesmo. Então, vocês podem me enviar mensagens fora disso, mas eu não vou responder na hora, tá? Vai ser só depois. Então, isso tudo para vocês tirarem dúvidas. Vocês têm o chat da turma, 2 aulas por semana. As atividades que eu passo, normalmente eu deixo mais de uma semana, eu deixo uns 8, 9 dias para vocês responderem. Então, dá para fazer o plantão de dúvidas em todas as turmas.
Além disso, todos os dias, com exceção de quinta-feira, né? De manhã, principalmente, eu respondo as mensagens particulares. Depois do prazo de entrega, eu libero a correção. A correção vai por e-mail com a atividade que você respondeu, as questões que você respondeu, as que estão corretas, as que estão erradas, a sua nota. E também eu posto um vídeo corrigindo questão por questão para ver se você ficou com alguma dúvida, não sabe por que que deu aquela resposta, porque no e-mail só vai qual é a resposta errada, qual que você errou e qual que é a resposta correta. No vídeo eu vou explicar direitinho por que que aquela lei é a correta, tá? A partir de agora, a partir dessa aula 3, as atividades atrasadas vai valer metade da nota, vale menos pontos, tá? Vocês, eu acredito que vocês entendam, né? Porque depois do prazo de entrega eu libero a correção e depois de ter a resposta divulgada, não tem nem sentido ter a mesma nota do que os alunos que fizeram na garra, né? Fizeram ali as atividades individualmente por si mesmo, né? Então, a atividade atrasada vale menos pontos, eu já divulguei a resposta, então não tem por que valer a mesma quantidade, tá? Bom, agora com relação aos formulários, deixa eu mostrar para vocês. Então, tá aqui o formulário da aula 3 do terceiro ano. Vou mostrar aqui as configurações. Como que eu deixo a configuração? Colocar endereços de e-mail, limitar uma resposta, e daí o aluno tem que fazer login no Google. Eu posso exigir que o aluno envie mensagem pelo e-mail institucional, envie o formulário pelo e-mail institucional. Mas eu não exijo isso porque eu prefiro que vocês preencham no formulário um e-mail que vocês usem, né? Para vocês receberem as respostas. Aqui a apresentação eu sempre embaralho a ordem das perguntas, então às vezes o nome tá por último, a sala tá separado, parece meio bagunçado, mas é porque eu embaralho mesmo as ordens das questões. Então, se você fizer uma pergunta, professora, eu não entendi a questão 4. Eu não sei qual que é a questão 4 do seu formulário. Se você fechar o formulário e abrir outra, a questão 4 vai ser diferente. Porque toda atividade ele embaralha a ordem das perguntas, tá? Então, para você tirar dúvidas, vocês precisam ser específicos. Olha, estou com dúvida naquela questão tal. Aí eu vou saber qual que é. Agora, a questão 1, 2, 3, 4, aí eu não vou saber, porque eu embaralho a ordem das questões, tá? Você recebeu essa mensagem de confirmação? Sua resposta foi registrada. Você não precisa enviar a atividade novamente. Tem aluno que envia 3, 4 vezes porque não sabe se enviou ou não a atividade. Bom, eu sugiro que vocês façam um controle, né? Pega ali só para atividade, uma página, uma folhinha para atividades de física. Então, tem a aula inaugural, aula 1, aula 2, aula 3, você coloca OK do lado. Você já enviou, já deu a resposta aqui de registrado, você não precisa enviar a questão novamente, tá? O formulário novamente. Tá registrado, não precisa fazer de novo, tá? E aqui os testes. Então, antes do prazo de entrega, eu não libero a nota, né? Depois que eu liberei depois que eu liberei as notas, que já foi o prazo de entrega, aí eu libero a nota imediatamente. O aluno que entregou atividade atrasada já recebe na hora um e-mail com a nota dele, tá? E o que os alunos, aqui são o que os alunos podem ver, né? Aqui quando eu for enviar as notas, eu vou colocar a pergunta errada, correta e os valores, tá? Outra observação quanto ao formulário, vou colocar aqui visualizar o formulário. Calma aí, deixa eu. Não dá para tirar isso. Aí. O formulário não aceita potência. Eu não, pelo menos não consigo pôr. Então,
como eu coloco? Como a linguagem né, de informática costuma colocar a potência, que é esse circunflexo, chapéuzinho, que tá uma setinha para cima, né? Tá elevado, tá? É símbolo de elevado. Então, aqui, se vocês tiverem dúvidas nessas questões, porque ficou meio tumultuado, né, as respostas, fica aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui, 10 elevado a menos 10. 10 elevado a 16, tá? Na última questão, ou na aula 1, vocês responderam aqui, tiveram alguns alunos colocaram que esse símbolo de elevado, outros escreveram elevado, mas eu vou deixar aqui elevado até para não ficar muito poluído, mais do que já tá, né? Essa confusão. Então, nessas respostas aqui, vai ficar aqui, olha, 10 elevado a menos 19, tá? Então, eu não consigo colocar a potência aqui, essa parte ruim do formulário, né? Se tivesse potência, seria bom. Eu vou mostrar aqui para vocês um formulário que vocês já responderam, a aula 1, né, que era de revisão. Tanto do primeiro e do segundo ano, eu sempre começo com revisão, tá? De unidades, né? E aqui foram 114 alunos que responderam, são todos os terceiros, então ainda tem mais alunos para responder. No formulário ele coloca aqui como o desempenho dos alunos, né? Então aqui a maioria foi como eu achei que seria, né? Os alunos foram bem, conseguiram 18 a 20 pontos, que era a máxima, né? Mas teve alguns alunos, aqui um grupinho de alunos que tiraram nota baixa, que para mim foi porque não respondeu de qualquer jeito, porque não é possível que o aluno não saiba, não conseguiu responder as potências de 10, ou não sabe como responder o formulário, ou não quis responder qualquer coisa, né? Mas a maioria foi bem. E o meu controle de atividades, como que eu faço? Bom, as atividades eles colocam aqui numa planilha, olha. Você coloca aqui, ó, ver respostas nas planilhas. Então, eu abri aqui. Vai aparecer data e hora que vocês enviaram a atividade, o e-mail que vocês colocaram, quantos pontos vocês tiraram, o nome e daí todas as alternativas que vocês colocaram. Isso daqui é o meu documento, né? É da onde eu tiro as notas de vocês. Não é pelo Classroom, não é pelo centro de mídias que vocês entregam, é pelo formulário, né? Por essa planilha. Então, aqui, só para vocês terem ideia, né? São mais de 100 alunos, né? Tá aqui, tá separadinho, tá pintado, eu já anotei as notas, já digitei na sede, tá? O que está pintado entregou no dia, o que tá em vermelho aqui entregou atrasado, o que tá preto aqui é porque eu ainda não anotei, né? Ele entregou depois da minha última correção, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês acessem o Classroom. O Classroom, ele aparece todas as atividades ali, tudo organizado, né? Então, fica mais fácil vocês saberem qual atividade vocês entregaram ou não, tá? Então, agora a gente vai para a aula, tá? Bom, então vamos para o conteúdo. Na última semana, a gente viu como que calcula deslocamento, que a gente viu que é diferente também, às vezes é diferente de distância percorrida, e também intervalo de tempo. A gente viu que pode ser a maioria das coisas você vai fazer de cabeça. Tem algumas continhas complicadas, né? Por exemplo, de tempo, tiveram alunos que tiveram dificuldade, mas normalmente tem a contagem de tempo mais simples, tá? Então, movimento uniforme, eu já expliquei o que era, né? O movimento onde a velocidade não muda, velocidade constante, né? O movimento tem a ver com velocidade, a velocidade uniforme. Tá? Velocidade não aumenta nem diminui. Então, primeiro vamos falar sobre velocidade. O que é velocidade? Vocês já sabem, já têm intuição do que seja, né?
Porque para você atravessar a rua, por exemplo, você precisa estimar a velocidade do carro para ver se dá tempo de atravessar a rua ou não, tá? Então você não é atropelado na rua porque você tem noção de velocidade, tá? É a rapidez com que o corpo percorre aquela distância, tá? Ou muda a posição. Isso é velocidade. Então, o que a gente vai estudar na física? O que é velocidade? Vocês sabem, né? A gente vai ver como se comporta. Na física, é basicamente isso. A física, ela não assim como a ciência, ela não explica exatamente o que é. Ele explica como se comporta, tá? Então, como que a velocidade se comporta? Existem dois tipos de velocidade, a gente vai usar um tipo só, basicamente, né? Tem a velocidade instantânea, como o próprio nome já fala, que é a velocidade naquele instante. O velocímetro do carro, ele mostra a velocidade naquele instante do carro, tá? É diferente de velocidade média. A velocidade média é a média da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, como que a gente usa a velocidade média? Um carro percorreu 100 quilômetros em 2 horas. Qual que é a velocidade média dele? Tá? No movimento uniforme, a gente vai pegar a velocidade média, não a velocidade instantânea. Mesmo porque a velocidade instantânea, normalmente, ele muda. É bem difícil ter um movimento que não mude a velocidade. E por que a gente ainda estuda movimento onde não muda a velocidade? Porque a gente calcula a velocidade média do objeto. Então, a gente calcula como se o objeto estivesse na mesma velocidade o tempo todo. Então, se um carro percorre 100 km em meia hora, nossa, meia hora é muito pouco, né? 100 km em 2 horas, melhor. 100 quilômetros em 2 horas, você calcula a velocidade e você considera como se ele tivesse percorrido aquele trecho na mesma velocidade. Não importa se ele parou, se ele foi, voltou, né? Lembra que importa só a posição final inicial dele, quanto tempo ele demorou, e a gente já vai calcular a velocidade média do objeto ou do carro, como se ele tivesse com a mesma velocidade o tempo todo, tá? Então a física ela vai arredondar, né? Vai mudar um pouquinho as coisas para a gente entender melhor e fica mais fácil a gente estudar. Então, no movimento uniforme, deixa eu colocar aqui uma caneta. No movimento uniforme, a gente usa a velocidade média, não a velocidade naquele instante. Então, o que é velocidade média? Vocês lembram do delta S? Lembram do delta T? Foi o que a gente estudou na aula passada, né? Distância ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade, ela pode ser positiva ou negativa. Lembra que o delta S, ele pode ser positivo e também pode ser negativo. O que significa que o delta S seja negativo? Significa que ele diminui sua posição. Bom, o tempo não tem como ser negativo, não tem como você diminuir no tempo, não tem como você voltar no tempo. Então, não, é só positivo o tempo. Agora, a posição, você pode sim diminuir a posição, retornar numa trajetória, significa que o ΔS vai ser negativo. E se o ΔS é negativo, a velocidade também pode ser negativa. Então, velocidade negativa, o que significa? Que ele está no sentido contrário da trajetória, que ele está diminuindo a posição. Então, em vez dele ir no sentido crescente da trajetória, ele está indo no sentido contrário, tá? Eu vou fazer exemplos dessa conta aqui mais pra frente, tá? Vamos fazer agora. Então, o que eu falei? Um móvel percorre 100 quilômetros. Esse é o deslocamento, é o quanto ele percorreu. Ele não falou o sentido, né? Um móvel percorre 100 quilômetros em 2 horas. Qual que é a velocidade média dele? 100 quilômetros em 2 horas, ele já deu o deslocamento. Deixa eu apagar aqui que ficou bagunçado. Então, aqui ele já deu
o deslocamento, que é 100, em 2 horas, que é o tempo. Então, 100 quilômetros em 2 horas. Opa, 2 horas. Você só divide um pelo outro, 100 dividido por 2 dá 50. Que unidade que é de velocidade? Se eu dividir quilômetros e hora, vai ser quilômetros por hora. Então, a velocidade média de um carro que percorre 100 km em 2 horas é de 50 km por hora. E velocidade é isso. Qual a distância que ele percorre em 1 hora? Dá para vocês, nem precisa dessa fórmula, dá para vocês fazerem direto. Então, você quer, em quilômetros por hora, quantos quilômetros percorre em 1 hora? Se ele percorreu 100 em 2 horas, em 1 hora ele percorre 50. É a velocidade média dele, tá? Então, para cálculo de velocidade, vocês podem fazer direto. Quantos quilômetros ou qual que é a distância que ele percorre por tempo, tá? Depois a gente faz mais exemplos. Função horária. Lembra a equação de reta? É a mesma coisa. Lembra que tem um y igual a um a mais um bx? É uma equação, tá? Onde o y é o s, é a posição final. Aqui esse zero é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Por exemplo, se eu der uma equação horária igual a 5 mais 4t. Gente, é horrível escrever com o mouse, tá? Vocês desculpem a letra aqui, tá? Então, pode ser que uma questão dá a equação, a função horária da posição. O que eu sei? Que o que está aqui sozinho é o S0. Isso daqui é a posição inicial, ele partiu da posição 5. O que está com o T é a velocidade. Então, esse 4 aqui é a velocidade, tá? E você consegue descobrir qual é a posição em qualquer tempo. Por exemplo, quando o tempo for igual a 2 segundos, qual que vai ser a posição dele? Então, eu vou colocar aqui posição igual a 5, que é a equação dele, mais 4 vezes o t. T, ele falou que é igual a 2, então vou colocar aqui 2. E resolve a equação. Então, vai ficar, 5. Primeiro, você resolve multiplicação, né? Acho que vocês estão cansados de resolver essas equações aqui, né? 4 vezes 2, 8. E 5 mais 8, 13. Bom, gente, não tem continha difícil por enquanto, né? Aqui são duas fórmulas de movimento uniforme. A de velocidade, que é só uma divisão, distância por tempo, e a equação horária, que é uma equação de reta de primeiro grau. A equação de reta é de primeiro grau, claro, né? Se é reta, é equação de reta, equação de primeiro grau, tá? Então, é só vocês relembrarem essa parte para vocês resolverem as contas. Vamos fazer aqui mais exemplo. Então, o que eu calculei aqui? A velocidade em quilômetros por hora. Lembra do sistema internacional? O sistema internacional tem que estar em metros por segundo. A velocidade que a gente costuma usar, principalmente para carros, é de quilômetros por hora. Para você transformar para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, aqui eu vou pegar aqui um valor mais fácil para a gente fazer a conta. 72 quilômetros por hora. Quanto isso vai dar em metros por segundo? Bom, 72 quilômetros por hora, então eu tenho o valor em quilômetros por hora e eu quero em metros por segundo. Eu divido por 3,6. Então, você vai fazer 72 dividido por 3,6, tá?
E faz a sua continha aqui, 72 dividido por 3,6 vai dar 20. E a resposta está em metros por segundo. Agora, se for ao contrário, você calculou a velocidade em metros por segundo, por exemplo, 10 metros por segundo. E você quer saber quanto vale em quilômetros por hora? Se você tem metros por segundo, quer saber quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, vezes 3,6. E 10 vezes 3,6 vai dar 36. 36 o quê? Quilômetros por hora. Então, é fácil. Normalmente, a gente tem a velocidade em quilômetros por hora, tem que transformar no sistema internacional, divide por 3,6. É só lembrar desse número. Bom, da onde vem esse 3,6, né? Porque surgiu do nada. Bom, qual a relação entre metros e quilômetros e segundos e horas? Opa, horas. Bom, aqui, 1000 metros é 1 quilômetro e 1 hora tem 3.600 segundos. Já viu de onde veio 3,6? 1 hora tem 3.600 segundos. Vai ficar aqui 3.600 segundos dividido pelo 1000 do metro. 1, 2, 3. Dá, ó, aqui, ó, 3,6. É daqui que surge esse 3,6 quando fala de velocidade. Então, esse 3,6 você só vai usar quando tem quilômetros por hora e metros por segundo. Tem aluno que confunde e usa para horas, para metros, já usa em tudo 3,6. Mas é só para velocidade, tá? Quando envolve quilômetros e horas, metros e segundos. Você coloca 3,6. Você lembra do 3,6, tá? Fora isso, não. Então, vamos fazer aqui a transformação de unidade. Como transforma metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Aqui a gente vai fazer já uma questão. Um carro sai da cidade A às 18h30, chega às 20 horas na cidade B, que tem uma distância de 300 quilômetros. Calcule sua velocidade média. Então, aqui ele já deu o ΔS. Opa. Esse é o ΔS. Então, ΔS, vou anotar aqui, ΔS igual a 300 quilômetros. E o tempo? Das 18h30 às 20 horas tem quantas horas, né? Bom, se fosse só 18 horas para 20 horas, seriam 2 horas. Agora, como é 18h30, não são 2 horas inteiras, né? Aqui daria 20h30, então você desconta meia hora. Então, são 2 horas, dá 1h30. Então, o intervalo de tempo é 1h30. 1h30, se simboliza assim, 1,5 horas, tá? Calcula a velocidade. Velocidade é igual ΔS por ΔT. Ou seja, 300 dividido por 1,5. Como é que fica a conta? Faz a conta aqui. Vai dar 200 quilômetros por hora. É um carro de Fórmula 1, basicamente, né? 200 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do carro, tá? Pode ser que ele tenha tido uma velocidade maior ou menor. Isso aqui não é um carro. Vou colocar um carro de Fórmula 1, né? Isso em quilômetros por hora. Por que quilômetros por hora? Porque eu usei a distância em quilômetros e o tempo em horas. Se você quiser saber para metros por segundo, o que você faz? Tá em quilômetros por hora, divide por 3,6. Se você fizer aqui dividido por 3,6, faz a conta, vai dar a resposta em metros por segundo.
mas aqui a questão ele não pediu em metros por segundo, então você pode deixar em quilômetros por hora mesmo, 200 quilômetros por hora. Agora aqui vamos ao gráfico, né? Lembra que a função horária dá um gráfico de primeiro grau, uma reta, né? Vamos ver aqui qual é a posição inicial do móvel. Da onde ele começa? Ele começa aqui no menos 3. Então, aqui tá o gráfico de tempo com a posição. Começou no menos 3, no tempo igual a zero, né? No início. E vai terminar aqui no 3 positivo. Então, a posição inicial do móvel, que é o S0, vale menos 3. Menos 3 o quê? Aqui tá em metros a posição, né? Então, menos 3 metros é a posição inicial do móvel. Móvel não significa carro, não significa automóvel, tá? Pode ser qualquer coisa, um objeto que se move. Qual a velocidade? Para calcular a velocidade, eu preciso da distância pelo tempo. Qual que é a distância que ele percorre em 3 segundos? Ele vai do menos 3 e chega até o 3. Qual que é a distância daqui até aqui? Do menos 3 para o 3 tem 6, né? Então, daqui até aqui tem 3, do menos 3 para o 0 e do 0 para o 3 tem 3. Somando tudo isso vai dar 6. É a distância que ele percorre, do menos 3 até o 3. Como que ficaria na fórmula? Espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo, que é o tempo final. Lembra que tudo que tem delta na física significa final menos inicial. Final menos o tempo inicial. Gente, não dá para entender direito o que eu tô escrevendo, mas eu tô falando, tô digitando, né? Vocês sabem o que tá querendo dizer. Qual que é o espaço final? Bom, o espaço final é aqui, né? 3. Menos aqui da fórmula, espaço inicial, menos 3, tá? Aqui, né? Menos 3. Então, tem dois sinais negativos, menos, menos 3. Isso tudo dividido pelo tempo final. Tempo final aqui é 3. Menos o tempo inicial. O tempo inicial é aqui, 0. Como que fica essa conta aqui? Primeiro, continha de regrinha de sinal. Menos com menos mais. Então, 3 mais 3. E faz essa conta aqui, 3 menos 0, dá 3. Então, 3 mais 3 é 6. Foi o que a gente calculou aqui. É a distância que ele percorreu. 6. Dividido pelo tempo, 3. Então, ele percorreu 6 metros em 3 segundos. Isso significa que a velocidade dele vai ser 2 metros por segundo, tá? Por que metros por segundo? Porque aqui está em metros e aqui está em segundos. A velocidade que você vai calcular é metros por segundo. Então, ele percorreu 6 metros em 3 segundos, e em 1 segundo ele percorre 2 metros, tá? Então, dava para fazer direto em vez dessa fórmula aqui. Bom, qual a função horária do movimento? O que é função horária? É o espaço. Isso você copia. Igual, espaço inicial. Qual que é o espaço inicial? É esse aqui, né? Posição inicial, menos 3. Mais a velocidade, você substitui aqui o valor da velocidade que você calculou, 2. E o tempo você copia. Função horária é sempre assim. O S, você não sabe o valor, nem o tempo. Você substitui o espaço inicial e a velocidade. É só isso, tá? Então, essa é a função horária, não tem conta. É só substituir os valores que você sabe, de posição e velocidade, tá? A função horária a gente pode usar... Opa! Coloquei a resposta em cima, né?
Então, tá aqui, bonitinho, dá para vocês entenderem. Essa é a função horária do movimento. Menos 3, que é a posição inicial, e a velocidade, que é 2, tá? Então, aqui eu copiei de novo a função horária que a gente descobriu, porque a gente vai usar para calcular as outras alternativas, tá? Vamos lá. Vai ficar um pouco mais extenso essa atividade, porque eu vou fazer bem explicadinho, tá? Para não ficar dúvida, porque tem muitas contas. Então, tá aqui o gráfico de novo. Ele quer saber o instante que o móvel passa pela origem. O que é origem? É quando esse S é zero. Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, tá aqui no meio. Por lógica, a gente já consegue ver qual que é o tempo dele, que tá entre 1 e 2, tá? Mas a gente vai fazer pelas contas. Então, quando o S for zero, origem é isso. Quando o espaço for igual a zero, passa pela origem. Então, eu vou substituir o S por zero, tá? E aqui eu copiei o restante da forma. Então, espaço é zero, menos 3 mais 2, é a equação horária, né? A função horária da posição. Esse menos 3 aqui, eu vou passar para o outro lado, ele está negativo, ele vai para o outro lado, positivo. Bom, você tem que descobrir o tempo, né? Ele quer saber o instante, qual é o valor do tempo. Então, você tem que deixar o tempo sozinho. Você pode deixar o tempo sozinho deste lado ou do outro lado. Se você passar esse 2t para o outro lado, ele vai negativo. E daí vai dar mais trabalho de fazer a conta. Mas você pode passar. Eu deixo o tempo deste lado mesmo, porque ele fica positivo. O menos 3 foi para o outro lado. E agora aqui você sabe que o 2 está multiplicando o tempo, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 2, vai ser igual ao tempo. 3 dividido por 2, então, o tempo vai ser igual a 1,5, 1,5, né? 1,5 segundos, que é exatamente a metade do tempo aqui entre 0 e 3, né? Então, quando o S for zero, ele tá aqui no 1,5. Agora, que ele quer saber a posição, ou seja, qual que é o valor do S quando o tempo for 12. Não tem aqui no gráfico o tempo igual a 12, né? Você sabe que a distância ele vai aumentar e ele quer saber qual que vai ser a posição dele quando o tempo for 12. Então, é só substituir na fórmula. Copiei aqui a fórmula e, em vez de t, substituir por 12. Então, vai ficar, em vez de 2 vezes t, vai ficar 2 vezes 12. Então, aqui a conta vai ficar menos 3, mais 2 vezes 12 dá 24. 24 menos 3 vai dar 21 metros. Essa é a posição quando o tempo for 12. Aqui é o tempo quando a posição for zero. O que ele quer aqui? Deslocamento. Lembra que deslocamento é diferente de posição. Então, o que ele quer o deslocamento? Deslocamento é a posição final menos inicial. Ele quer saber entre 0 e 3 segundos. Bom, entre 0 e 3 segundos, em 0 segundos é a posição inicial, 3 segundos vai ser a posição final. Então, quando o tempo for zero, qual a posição que ele tá? Posição inicial igual a menos 3. Qual que é a posição final? Posição final é quando o tempo for 3, tá aqui. 3. Qual que vai ser o deslocamento? Isso a gente já até calculou, né? Para calcular a velocidade. Final é 3 menos
o inicial, que é menos 3, vai ficar 3 mais 3, que é igual... Opa, 3 mais 3, que é igual a 6 metros. Esse é o deslocamento entre 0 e 6, e 0 e 3. Na letra G, ele quer o deslocamento entre 1 e 3 segundos. Para você saber, entre 1 segundo vai ser a posição inicial, 3 segundos é a posição final. A posição final você sabe, 3 segundos é 3. Agora, aqui, a posição inicial, quando for 1, vai dar esse valor aqui, vai dar um valor negativo, a gente não sabe qual, né? Então, tem que calcular, usando aqui, de novo, a equação horária, quando o tempo for igual a 1, para saber essa posição inicial aqui. Então, gente, se tá muito rápido, vocês assistem de novo a aula, tá? Porque eu tô seguindo. Infelizmente, não tem ninguém para tirar dúvida. Menos 3. E daí, aqui, como o tempo era 1, né? 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, quando o tempo for 1, aqui vai ser menos 1. Essa é a posição inicial. Então, como que vai ficar o ΔS? Posição final, SF, que é quando for 3 segundos, que é igual a 3. Quando o tempo for 3 segundos, deixa eu apagar tudo isso aqui. Já tá muita bagunça, né? Quando o tempo for 3 segundos, a posição vale 3. Essa é a posição final, 3. Menos a posição inicial. A posição inicial é quando o tempo for 1 segundo. 1 segundo aqui. Vou colocar a setinha aqui. Dá menos 1 que a gente calculou, né? Dá menos 1. Então, vai ficar menos 1. Então, o deslocamento vai dar 3 mais 1, que é igual a 4. 4 metros é deslocamento entre 1 e 3 segundos. Então, prestem atenção quando ele fala deslocamento, posição. Deslocamento, ele sempre vai falar entre dois tempos, né? Nossa, acabou. Gente, então, eu demorei bastante essa aula, né? Gente, então é isso. Tem vários detalhezinhos. Revejam a aula, participem dos plantões de dúvidas, tirem as dúvidas. Não adianta responder qualquer coisa no formulário, que o que importa mesmo é vocês aprenderem, não é? O importante é aprender, é por isso que vocês estão na escola, né? Para aprender, né? Não é para só cumprir com o que a professora quer, não é isso. Vocês têm que aprender. Então, eu deixei essa aula um pouco mais comprida para explicar todos os detalhezinhos, tá? Olhem ali o formulário, assistam a aula, tirem as dúvidas e daí envia, tá? Você pode abrir o formulário, tirar print das questões e daí ir tentando resolver assistindo a aula, né? Vai ter questões parecidas, tá? No formulário, eu não passei gráfico, eu só passei aqui uma equação de reta e pedi para vocês calcularem essas coisinhas aqui, tá? Mas eu já passei a equação de posição, né, função de posição, para vocês já direto. Então, fica mais fácil para responder as questões. Não precisou disso daqui para calcular a função horária. Então, eu espero que vocês tirem as dúvidas. Então, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.